Olá, meu povo, está no ar o EP 24 do podcast Escolha a Vida. E aí chegamos no ano de 2025, né, gente? Feliz 2025, que esse ano já chegue aí com paz, com renovação, né? O que nós todos desejamos aqui. E aí, para fazer esse podcast de hoje, eu trouxe o coordenador geral do SEDAP, e nós vamos discorrer hoje a partir de um olhar do que foi 2024, né, um balanço aí do ano de 2024 e a projeção para esse ano que nós iniciamos já com carga total, né, Nipson? Mas muita coisa tem aí para acontecer nesse ano de 2025. Feliz ano novo, Nipson. Seja bem-vindo. Opa, Felipe, muito obrigado, né? Novamente pedir licença para estar nesse espaço, né? Esse espaço que chega aos nossos internautas, né? E agora felizes, né? Um ano que se renova, um ano que inicia, que a gente inclusive traz muita energia positiva para esse ano 2025, né? Que as coisas de fato consigam avançar, né? Naquilo que é necessário avançar e que a gente de mãos dadas e unidos e unidas a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos, realizar nossos anseios, Nossos projetos, né? nossos projetos, né? É isso mesmo. Que assim seja, né? Nipson, agora, no ano passado de 2024, o SEDAP completou seus 33 anos. É isso? 33 anos, Trinta e Felipe. Dia três 11 anos de de existência. setembro, o SEDAP teve a honra, né, de tantos desafios, que foi Uhum, 24, né, que a gente vai um pouco tratar deles, mas a gente não quer trazer isso com uma carga muito pesada. sim. Mas são 33 anos de convivência com esse semiárido, né? São 33 anos, na verdade, aprendendo, né, a conviver nesse território tão inóspito que a gente tem. Justamente nessa perspectiva, são 33 anos, né, nessa atuação junto aos agricultores, às comunidades rurais. E assim, se percebe que há uma sustentabilidade nas ações que são realizadas pelo SEDAP, porque não é pontual, é sistemático, né? E aí há uma continuidade e não descontinuidade daquilo que é missão da instituição. O que se deve essa ação sistemática do SEDAP, né, a ser algo que de fato nós temos essa missão, a missão é essa e a gente tem que dar seguimento a isso. Felipe, falar da missão do SEDAP, falar dessa essência que eu acho que é o coração pulsante que traz e dá vida ao SEDAP, né? É lembrar que nesse rio da vida, da trajetória de 33 anos, a gente tem construído um entendimento, ou a gente tem tentado despertar nas pessoas essa relação que o SEDAP veio para contribuir, Uhum, né? Estamos aqui para contribuir com, com mudança de hábito, com mudança de vida das pessoas, que é necessário que a gente tenha uma participação ativa, né, nesse cenário, principalmente político, para que a gente possa ter uma vida digna nesse semiárido sim, que a gente convive, né? sim. Então, nossa missão, essa essência, a gente tem que sempre pensar. O SEDAP é um parceiro para contribuir com os processos, né? De forma sistemática, como você bem disse, mas que traz a gente muita reflexão, muita vontade, muita motivação para que haja uma reflexão sadia, né? E de muito respeito, tanto com os nossos pares, também com o nosso território, com o nosso ambiente, né? Com o nosso clima, porque está posto, então é preciso fazer algumas análises, né? Algumas Uhum, leituras uhum. analíticas de como conviver bem com esse espaço. E também sobre os papéis que cada um, né, que cabe a cada ente, Pois é, né? aí vem a competência do associativismo, Felipe, que a gente Sim, percebe que é com essa base, com esse basamento do associativismo, cada um cumprindo o seu papel dentro de um espaço político que, de fato, é de tomada de decisões, que anima a comunidade, que anima os processos comunitários, o associativismo é o ponto chave da sim, sim. nossa, sabe, da nossa, do nosso ponto de partida enquanto SEDAP na construção desses processos, desse esperançar. Ao mesmo tempo que esse processo ele é sistêmico, sistemático, ele também não é engessado, né? O SEDAP, ao longo dessa trajetória de Uhum. 3 décadas, ele precisou se moldar muitas vezes, né? Muitas vezes. Foram muitos ciclos, né, Sim. que nós vivemos, né, tivemos muitas participações, tivemos
mudanças nos quadros, né? Claro. Esse ano de 2004 também aconteceu muito isso, né? Uma mudança no quadro dos técnicos. Então, o SEDAP ele não é uma coisa engessada, né? Ele não é uma coisa estática. Uhum. Ele é um organismo vivo, Uhum. né? E como todo organismo vivo, ele carece de transformações, de mudanças para melhor. Sempre, né? A gente tenta trazer o trabalho do SEDAP numa perspectiva transformadora, inovadora, motivadora, que nos ajude também nesses processos de atualização do dia a dia. Claro. Né? O mundo não é não é estático. Já dizia o nosso assessor Merren, né? Cada passo que a gente dá é uma volta que o mundo dá. É uma volta que o mundo dá, né? Exato. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração também, né? Cada passo que a gente dá, o mundo dá uma volta. Imagina você lidar indiretamente com mais de 9.000 pessoas, né? Como a gente tem na atuação do projeto Plantando Esperança, e você ter uma ação engessada, seja inflexível, fica muito complexo, né? E diante de muitos cenários, né? Que nós somos chamados, inclusive, a resistir, né? A gente viu aí, a gente tem visto, né? Pós-pandemia, pós um desgoverno que aconteceu há 4 anos atrás, que a gente tem vivido ainda um processo de cicatrização, né, de algumas situações que a gente foi obrigado a passar. Não temos o direito de passar por isso, mas fomos obrigados a passar. E agora é com muito respeito a gente tentar cicatrizar essas feridas, Felipe, e tentar trazer o melhor de nós para esse espaço, para esse território. O que é que merece destaque assim no ano de 2024 em relação à atuação do SEDAP para com tantas pessoas e comunidades? Felipe, é até difícil assim. O que me chama a atenção, eu acho que o que é mais forte nesse, que eu posso destacar, do meu ponto de vista, é essa presença do SEDAP junto aos grupos acompanhados. A gente não largou a mão de ninguém em nenhum momento. Por mais fragilidades que a gente tem encontrado, por mais desmontes que dentro do próprio... Nesse campo da cicatrização, o associativismo é um campo que as pessoas me parece que querem desacreditar. Mas o SEDAP tem tentado animar esse processo e nunca deixou, nunca largou durante o ano 2024 a mão de ninguém, sempre chamando a atenção da competência do associativismo, né, nesse território, e também, como é que eu posso dizer, que esse coletivo ele é capaz de promover mudanças na comunidade. Né? E tem o SEDAP como um parceiro. Então, 2024 foi um aprendizado, diante das várias mudanças que também internamente nós precisamos passar, né? A mudança de técnico, por exemplo, mas que a gente sempre esteve junto e alinhado para dar continuidade àquilo que se propõe o nosso projeto Plantando Esperança. E importante até considerar, né, que aí nesse ano de 2024 foi dada continuidade ao terceiro ano, né, do projeto Plantando Esperança. Final do segundo ano, início do semestre, início do terceiro. Projeto Plantando Esperança, apoiado pela Misério, conclui esse trienal agora no mês de junho. Do mês de junho. No dia 31 de junho, né, nós encerramos o triênio, né, junto à Misério. Que inclusive é o projeto Plantando Esperança apoiado por Misério, né, que faz essa ação sistemática junto aos grupos acompanhados a partir o que garante, né, essa ação nossa diante dessa necessidade da construção de processos junto aos grupos. Né? Então, a Misério há 33 anos, inclusive, vale destacar isso, Felipe, a Misério ainda é a mantenedora de toda essa ação nossa. Né? Pessoas que são sensíveis, né, a esse olhar para os países em desenvolvimento, e sabendo também que o Brasil hoje, a gente ainda vive essa situação de vulnerabilização das pessoas, né? Então, a Misério ainda, graças a Deus, ela traz esse aporte financeiro para que a gente possa atuar e fazer essa contribuição. No seu olhar de coordenador geral, você olhando assim para a atuação do SEDAP hoje, é possível identificar os efeitos diretos e indiretos do projeto? Muito. Tem muita coisa aqui significativa, né? Os nossos relatórios, ela apresenta substancialmente elementos que, de fato, encantam ao olhar, né? E esperando que sempre esses avanços, esses efeitos
E aí eu não posso dizer que é 100%, mas aí a gente traz algumas experiências muito significativas, né? Que isso seja replicado pela própria comunidade junto aos grupos, né? Que fortaleça a nossa ação, a nossa contribuição, né? O ano passado, nesse mesmo podcast, né, Escolha a Vida também pelo SEDAP, eu acho que vocês tiveram uma visita, tiveram uma entrevista com Vaneide, com Vanessa, né? E assim, são duas pessoas que se destacam nessa construção, inclusive participaram de um evento nacional, né, lá em Piranhas, foram comigo, e elas tiveram um destaque muito grande. Então, assim, são coisas que animam a gente nos processos, né? Fora outras pessoas que passaram também aqui pelo podcast Escolha a Vida, por exemplo, hoje pessoas que eram beneficiárias lá atrás, hoje se destaca como secretário de Agricultura Familiar, né? Pessoas que hoje têm aí uma vida, uma vivência, e Artista, isso, né? Artistas, poetas, produtores, e que hoje, né, tem essa raiz e entendem que o SEDAP contribuiu de alguma forma, né, na vida deles. Agora, esse ano passado também ele foi marcado por o advento e a renovação, a reestruturação de alguns projetos, né, financiamento dos governos federais, estaduais. Teve também as eleições municipais, né, que ainda é um desafio dentro dos territórios, essa compreensão. Quais foram, assim, as limitações que tu enxerga, né, que ainda é preciso amadurecer muito junto aos municípios, junto às comunidades rurais? Felipe, esse ponto que você toca é muito sensível, não é? Essa questão das eleições, né? Sejam elas municipais. O ano que vem a gente já tem um pleito aí, Estado e União, né? Que de fato a gente precisa levar o debate, uma análise muito mais criteriosa dos nossos perfis para estar nos ajudando, né? Nem sempre quem nos apoia são aqueles que a gente consegue eleger, né? Então é sempre um momento de muita tensão. Quem é que vai estar no pleito? Quem é que vai estar colaborando, né? A gente vai ter aí a renovação de um congresso nacional o ano que vem. E a gente aposta, e sempre é um momento delicado porque a gente precisa levar para o debate, trazer o debate para a roda, falar com as comunidades, esse olhar, esse perfil das pessoas que a gente gostaria que estivesse lá, né? É um ano também assim que a gente teve um pouco de chuva, mas também não deu para abastecer os nossos reservatórios, então tem muita gente hoje que está sentindo também essa escassez das chuvas, mas isso é previsto, né? Porque a gente tem discutido isso, a gente tem trabalhado inclusive nessa perspectiva, né? E outra coisa é a situação dos programas, né? Graças a Deus, em paralelo a isso, a gente tem executado junto à PUMC, né, Governo Federal, o programa Cisternas, né? Que nos deu condições de construção de 583 tecnologias, né, familiares de água para consumo humano, e nos 4 municípios que a gente, inclusive, tem comunidades que acompanhamos, né? Ceará, Poção, Belo Jardim e Arco Verde. Então, foi um momento bom do ponto de vista dessa reaproximação. O governo federal conseguiu nos trazer novamente para a Ciranda, né? Nos chamou os movimentos sociais para estar na Ciranda executando o programa. O SEDAP, graças a Deus, somos excelência na execução, né? Não é puxando a sardinha não, viu, meu povo? Mas dizer que a gente tem essa preocupação da transparência, da equidade, né, na execução dos nossos programas, porque é necessário a gente também pensar isso, né? Tem Então, que dar exemplo, né, Felipe? até o final de dezembro, vocês conseguiram executar Conseguimos, né, fechar a meta do contrato, do primeiro contrato, e, inconsequente a essa ação de muitos organismos, de muitas organizações que atenderam o chamado da PMC, do Programa do Governo, nós conseguimos um aditivo de metade, né, das 583, 50% disso a gente volta a executar também porque a ideia do governo federal, né, nas oficinas que a gente tem participado, era que é necessário que a gente universalize os municípios. Então, fechar os municípios com cisterna, cada família do meio rural que esteja em situação de vulnerabilidade, claro, um dos critérios maiores, o principal critério
é o CAD único, né? Ele tem que estar cadastrado nas políticas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sobretudo, a gente consegue chegar a todas as famílias com água de qualidade para consumo humano. Uhum. Isso traz uma série de vantagens na vida da família. Com certeza. Já que tu falou aí sobre a questão da asa, um importante ponto também durante o ano passado foi a questão do SEDAP, que já estava compondo, já estava na asa Pernambuco, agora passou também a ser da coordenação da asa. Felipe, viver a história da ASA Brasil, né? A ASA que trata dessa questão da convivência com o semiárido. A gente teve uma oportunidade de aprofundar isso agora no Enconasa, né? Viu o rio da vida da ASA. Ela acontece a partir de um movimento que é uma ocupação da própria SUDENE, na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Ali meados de 97, 98. E aí vai se construindo uma proposta e hoje existe o fórum, né? Não deixa de ser um fórum de discussão das organizações que trabalham na região semiárida de todo o país, né? A exemplo de Pernambuco, hoje a gente tem 123 municípios. Esse dado, né, é um dado real, é um dado preocupante, inclusive, né? Nós não tínhamos esse número, esse número de 123 municípios dos 184 municípios que a gente tem em Pernambuco. Hoje a gente já encontra no clima semiárido 123. E alguns em processo de desertificação. Porque o trato humano, né? Então a ASA é esse fórum, essa rede de articulação das organizações que trabalham, assim como o SEDAP desenvolve esse papel nessas regiões, né? Que hoje a gente também atende alguns outros territórios. A ASA passa a ser esse lugar onde a gente se encontra de 2 em 2 meses para debatermos a situação, a convivência e como estratégia, como a gente fazer incidência sobre isso, né? Com os governos municipais, com o governo estadual, com o governo federal. Então, fomos pegos de surpresa do ponto de vista, porque a gente não estava preparado para estar nesse lugar. Hoje o SEDAP é membro da diretoria executiva na condição de suplente da PUMC, da Associação Programa Milhão de Cisterna, e somos membros, consequentemente, somos membros da Rede ASA Brasil, né? E hoje a Rede ASA Brasil, para você ver, ela implica os 9 estados do Nordeste e mais o norte de Minas Gerais, por conta do clima que está se expandindo, se a gente não tiver as tratativas necessárias com relação ao meio ambiente e também a observação, como diz o nosso grande diácono Aldeu Júlio, as urgências climáticas, né? A gente não trata como mudanças climáticas, são urgências, passaram a ser urgências climáticas. Então, a gente está nesse campo da discussão, de olhar uma leitura muito mais apropriada, contextualizada sobre essa convivência com o semiárido. Assim como a Amazônia é discutido, né? Os outros biomas são discutidos, a gente aposta também na questão dessa luta da convivência com a convivência com o semiárido, né? Que é preciso uma construção coletiva, na verdade. Só fazendo um balanço rápido, o SEDAP realizou nesse ano de 2024 oficina para juventudes, roda de diálogos para mulheres sobre empoderamento feminino, realizou também debates sobre questão de gênero, debates sobre as eleições municipais e direitos humanos, realizou fóruns descentralizados, né, e territoriais também, fora aquelas oficinas que são realizadas, né, mensalmente junto aos grupos acompanhados, né? A gente tem uma média nas nossas planilhas de monitoramento de presença de pessoas durante o ano de 2024. Eu acho que passou de mais de 6 mil pessoas participando aí dos nossos processos de formação. Isso. Muito bom. Quando a gente vai tabular, na verdade, né? As informações que chegam através das nossas atividades, que são bem postas, né? Como você disse ali no início, é uma sistemática que a gente tem o início no eixo 1 e tem um término no eixo 3, né? E ainda reforça o eixo 3, né? Com a perspectiva da economia popular e solidária, né? Onde as pessoas se envolvam na economia para um mundo possível, né?
Então, são tantas as atividades, são tantas as atividades realizadas que traz um encantamento aos nossos olhos, né? Uhum. A gente consegue enxergar que a gente tem uma capilaridade de transformar a vida de pessoas, né, muito grande. E isso vai para além dos Pois é. números, né, Nipson? Eu lembro de uma fala de uma agricultora, eu sentando com um técnico para a gente fazer relatório e etc., colher alguns efeitos, e ele dizia que ela colheu uma garrafa de uma semente, eu não lembro bem se foi o feijão ou se foi o milho, Uhum. e ela dizia, eu nunca parei, né, para fazer, para armazenar e olhar para aquela semente e dizer que aquela semente foi do meu avô. Eu só me atentei a isso quando você trouxe a oficina sobre banco de sementes para aqui. Pois é. E aí tem muita coisa que se a gente for parar, anotar, filmar, vai ter muita coisa que a partir da ação transformadora que a gente propõe acontece, né? Felipe, uma coisa que eu destacaria aí na tua fala, que o SEDAP ele tem um papel para além da assistência técnica agroecológica. Ele acolhe as pessoas Uhum. e ele escuta as pessoas, né? Toda ação nossa, enquanto técnicos e técnicas do SEDAP, ele primeiro passa por uma análise analítica de quem é a pessoa que está na ponta, né? E muitas vezes essa acolhida ela traz tantos elementos, tanta riqueza, que nos ajuda na construção e desenvolvimento de muita coisa dentro do nosso planejamento. Isso é muito bacana, cara. Então, já ali no final de 2024, Nipson, nós também nos despedimos de uma pessoa que teve assim uma grande importância para o SEDAP, né? Também para a Zevi e mais ainda na fundação da Associação POD. Foi o padre Bartolomeu. Inclusive, o espaço que você também está hoje, enquanto coordenador geral do SEDAP, ele também esteve um dia. Você, Nipson pessoa, Nipson coordenador, né? O que você diria hoje para quem está assistindo esse podcast sobre o padre, mas também para o próprio padre? Então, Felipe, a gente começa dezembro ali, né? Ali na história do Advento, na história da espera do menino Jesus, que traz tanta alegria, tanta reconciliação, né? E a gente se depara. Desculpa se eu me emocionar aqui, gente, porque é muito forte trazer a pessoa, a contribuição, o ser humano que é Bartolomeu Bergese, né? Esse ser de luz agora em outra dimensão, que a gente sempre vai pedir intercessão a ele, pelo legado, né, também pela referência que é, por ser um doutor contextualizador das ações da escrita bíblica, né, vale a pena destacar. Bartolomeu era um doutor em Bíblia, né, ele é estudioso em Bíblia. Então, antes dele proferir a palavra, ele sempre contextualizava. E é muito legado assim, Felipe. Foi um impacto muito grande, né? Eu passei uma semana praticamente muito abalado, até porque ele estava muito distante da gente, Sim. né? Estava com a família na Itália. E a notícia chega pra gente e a gente, claro que não deixa de se abalar, inclusive por essa convivência, né? Foram 24 anos, né? De uma relação direta com ele, né? Ele tem momentos na minha vida pessoal muito fortes, né? A gente viveu muita viagem junto, né? E o padre, ele deixa um legado desse agricultor também, né? Tem a sua relação com a agricultura lá na Itália durante sua infância e adolescência. Depois ele entra no seminário, ele se torna professor, ele é pároco em várias paróquias na Itália. E ele vem para o Brasil, dedica-se um bom tempo lá na Baixada Fluminense, trabalhando também na linha dos mais vulneráveis, né? E vem para Pesqueira, a convite, né? Eu acho que do próprio Dondino, na época, Uhum. e vem assumir o SEDAP, né? Vem assumir o SEDAP nessa perspectiva. Então, o padre, ele assume o SEDAP com essa ânsia, de fato, de o amor, o próprio amor, né? Como ele dizia, o agricultor, né? Ele trazia muita referência bíblica com relação ao papel do SEDAP.
Então, falar de Bartolomeu não é fácil, né? Não é fácil. É de fato é uma relação de amizade que, sabe, mas que essa referência, que essa nos dá, nos dá, eu acho que essa maturidade, esse respeito com o outro, para com o outro, né? Como ele sempre dizia, ele não queria ser o samaritano, ele sempre foi o aprendiz do samaritano, né? E a gente parece que, sabe, absorve essa palavra dele e a gente segue esse caminho, sabe, esse legado. Ele deixa muita gente formada, sabe, formada com essa sensibilidade para o pequeno, para o agricultor, para a agricultora, para a criança e adolescente. E a gente tenta reafirmar, sim, esse legado dele, né? Claro que não queríamos sua partida, mas, né, são os desígnios de Deus, a gente compreende, respeita e a gente coloca nas nossas orações. Então, gratidão ao Padre Bartolomeu, todos nós que fazemos o SEDAP, a AZEVI e a Associação POD, agradecemos a ele pelo legado deixado e, mais do que isso, pela prática e a vivência da palavra de Deus, né? Muito. Foi muito mais do que teoria. Ele Foi a trazia muito própria essa prática. contextualização, né? Isso. Quando ele ia ler alguma parábola, algum trecho bíblico, ele sempre contextualizava por que aquela leitura. É como se ele levasse a gente para dentro da leitura. Uma imersão. Uma imersão. Incrível. Então, Era muito bom. obrigado, Padre Bartolomeu. Obrigado. Agora, olhando para frente, olhando para esse ano que nós estamos aí, 2025, chegou. Quais as expectativas para esse novo ano? O que é que temos aí na agulha? Felipe, das grandes expectativas e desafios foi a gente ter construído a proposta nova para Misério, né? O novo trienal que a gente submeteu agora até o final de dezembro, né? E a gente espera que ele seja aprovado para que a gente dê continuidade nas nossas ações. Esse é o maior desafio. Entendendo também essa questão de olhar o cenário econômico no mundo, né? A Misério também, ela faz esse olhar, essa leitura econômica para poder aportar financeiramente as ações, né? Na América Latina e na África, que são os maiores países que... A Misério, ela financia dois grandes projetos, né? Para a Igreja Católica e para o Mundo, que é para a Igreja Evangélica. Então, é uma relação também de muita... de olhar também esses cenários e como que esse recurso chega para a gente. Então estamos nas expectativas, né? Se Deus quiser, pela intenção de Padre Bartolomeu, o nosso triênio vai ser aprovado, a gente vai garantir mais 3 anos de acompanhamento aos grupos. Agora, né, tem muitas mudanças, assim, pode dar um spoiler sobre mudanças? Então, mudanças vão acontecer, né? Sim, São necessárias, né? A gente tem sentado enquanto equipe, avaliado, inclusive o caminhar, né? O caminhar dos nossos grupos parceiros, né? A gente tem um grande desafio, Felipe, que é, de fato, a gente apostou muito na questão da juventude, como você bem falou, né? A Escola de Cidadania, para a gente também, eu vejo que é um caminho, é uma estratégia, né, de trazer essa juventude para a roda. O trabalho com as mulheres de reconhecimento do papel, né? Hoje a gente tem um grande desafio de colocar a nossa necessidade de discutirmos o trabalho justo, né, entre homens e mulheres, né? Então a gente também estamos executando ainda, graças a Deus, as cisternas, né? O programa de cisternas. Existe um indicativo que vai ter um segundo edital, o governo federal quer trazer um novo edital. A gente continuar, né, nesse desafio que é entender a relação com a articulação do seminário brasileiro, estar lá dentro apostando, né? Esse ano de conferências, a gente vai ter que estar animando esses processos. Assistência social, né? Assistência social. A gente vai fazer uma gama de ações que, de fato, a gente tragam, né? Enquanto desafio, eu acho que esse debate político a gente tem que levar com mais seriedade, né? A gente precisa... político de fato, e climático, eu diria também, não é? Porque a gente precisa ter mudanças radicais, né? Inclusive nesses campos, não com o intuito de ir para o embate e para
o apontamento, mas de criar perfis Até porque 2026 está aí, batendo 2026, na porta, né? E assim, e essa continuidade da convivência com o seminário, ela depende da nossa... depende, porque de repente a gente tem uma continuidade de um congresso, como a gente tá vendo aí, o congresso, né? Isso. A gente vê uma onda muito conservadora ainda no nosso país, né? Então, quem é que melhor dialoga com os movimentos sociais e populares, né? Então, Eu não digo nem como desafio, mas assim, dizer como destacar que assim, o SEDAP ele tem um projeto de vida. Ele tem um projeto político de vida das pessoas que convivem no semiárido, né? Então a gente entender esse projeto, o que é que de fato se alinha com a gente, o que é que traz uma reflexão, o que é que nos conduz para uma vida não tão, né, problemática, cheia de pesos, a gente não para não carregar fardos e então como é que a gente faz essas leituras políticas, sociopolíticas e econômicas, como você disse, e ambientais, né? Agora sobretudo ambientais. o que é que as comunidades, pessoas, lideranças, os coletivos, os empreendimentos solidários não podem perder de vista? A parceria. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas têm que dar acreditação, sabe? Sobre as parcerias. Ninguém vive sozinho. A gente já percebeu isso. Uma comunidade ela não tem como caminhar sem olhar do lado e encontrar quem apoie, quem direcione, quem motive, quem se aproxime, quem escute, principalmente, né? Mas eu acho que a parceria é um ponto, sabe, é um ponto chave que as pessoas têm que olhar e dizer, eita, não, é nosso E que parceiro é esse, né? E que parceiro é esse, né? O que é que eu posso me dedicar a fazer para não perder essa parceria, né? Porque os tempos passam, né? As coisas mudam, os ciclos acontecem e a vida não é estática, né? Como a gente falava ali no início, né? A gente precisa ter esse cuidado e esse zelo. É um pouco isso, né? Para quem está em casa e está assistindo o nosso podcast, para 2025, o seu desejo? Meu desejo. Antes de falar do meu desejo para 2025, né? Eu queria agradecer, né? Fazer um agradecimento especial a toda a equipe do SEDAP, né? Seja da coordenação financeira, seja dos técnicos, seja da Dona Luzinete, que nos ajuda um pouco com a ambientação nossa do SEDAP, seja da diretoria, seja dos grupos acompanhados, né? E aí mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+, jovens, Indígenas né? e Indígenas e quilombolas. quilombolas, né? Todo mundo que de fato faz o SEDAP acontecer, né? Que foi agradecer pelo ano, né? Por essa a vontade de estar conosco, de nos transportar, inclusive, para muitos aprendizados. Eu acho que isso é um ponto, né? A gente aprendeu mais, talvez, Felipe, do que a gente, Muito. né? A gente acumulou muito mais do que a gente ensinou, do que a gente transferiu conhecimento, enquanto assistência técnica agroecológica. 2025 é o incógnita, né? A gente está com o desafio aí de construir um ano potente, de muita potência, de muita energia, né? Nos aproximando muito mais dos nossos agricultores e agricultoras, né? Apesar desse desafio do meio ambiente, que eu acho que isso está vindo muito à tona, a gente vai ter a COP, né, agora aqui no país, né? Discutindo essa questão dessa relação com o meio ambiente, como é que a gente abraça isso, como é que a gente reverbera isso para as nossas comunidades, né? E desejar paz, saúde e muito discernimento para as pessoas, né, que estão nas lideranças das comunidades. Talvez um aspecto seja o meu papel enquanto líder comunitário, né? O que é que eu sonho? Para que é que eu sirvo? Né? Para que é que eu estou aqui? Que líder eu Que estou líder, sendo que para líder eu minha estou comunidade. sendo? Um pouco isso. E aí, agradecendo a todos vocês que estão em casa, que assistem o nosso podcast, que nos acompanharam durante o ano 2024, que você continue conosco no ano 2025, acompanhando aquilo que o SEDAP faz, que é plantar esperança, né, junto aos grupos acompanhados. Acompanhe o nosso Instagram, lá, o SEDAP Pesqueira, também a nossa página no YouTube. Compartilhe os nossos vídeos, porque tem muita informação bacana. E agradecer também aos nossos parceiros, né? A todos aqueles que contribuem para que o trabalho do SEDAP possa ser continuado. ASA,
as emendas parlamentares do deputado Valdemar Borges, a Misério, a ADEP, ao BNB e a todos vocês que nos acompanham aí diariamente. Um forte abraço, um 2025 de muita paz, muita saúde e muitas realizações. Valeu!